Olá, pessoal! Vamos continuar então a compreender um pouquinho mais sobre a filosofia de Platão, beleza? Vamos lá, para Platão, gente, os gêneros sexuais eram três. E professor, que história é essa, né? Eu vou caminhar aqui, gente, depois de nós termos falado um pouco sobre a epistemologia e a metafísica de Platão, nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns outros livros importantes de Platão. Um desses livros chama-se Banquete. Outro nós vamos falar sobre a parelha alada, sobre Fedro. Também vamos falar um pouquinho sobre a República de Platão. Tanto que é o título da semana aí, é a visão política que Platão tinha, né, do poder, da construção do poder. Mas vamos entender também como Platão entendia o amor, ou como que se formam os gêneros para Platão. Essa questão de gênero, então, né, não é algo tão novo quanto as pessoas falam, né? Parece que é uma coisa assim, não, você está falando de gênero, né, tal, que coisa, coisa do capeta, coisa do contemporâneo, novos tempos. Gente, Platão, antes de Cristo, já falava sobre os gêneros, tá? Mas vamos lá, vamos entender o que esse diálogo chamado Banquete ou sobre o amor está falando então. Platão argumentava que os gêneros sexuais dos antigos homens esféricos eram três. Professor, como assim esféricos, homens esféricos? Né? Coloco aqui uma foto, aqui um desenho do que seria um homem esférico. Um homem esférico, gente, é a origem do humano, tá? Esférico significa que ele começa e termina em si mesmo, ou seja, que era um homem completo. E essa vai ser a doutrina do amor em Platão. A gente não fala de hoje de buscar a nossa alma gêmea. É mais ou menos isso. É a parte que nos falta quando o homem deixa de ser esférico e se quebra. Mas a gente vai entender, então, essa mitologia, essa metáfora, né, platônica para falar do surgimento dos gêneros. Mas vamos lá, então. Eram três, esses gêneros, esses homens esféricos, né? Tinha o masculino, o feminino e o andrógeno. Masculino, beleza, né? Feminino, beleza. O que é esse andrógeno? Era um ser dotado de órgãos sexuais, tanto masculinos quanto femininos. Platão, a partir deste mito, cria um mito originário da separação, em que um deus ciumento, né, entendendo que o homem era completo em si, para castigar o homem, para ele sentir falta, para ele querer ser amado, ele encontrar o metade, ele dissolve esse homem esférico. O instinto sexual é o desejo de recompor, então, a unidade originária para Platão, tá? Então é a vontade de achar a metade da laranja, né? Se sentir completo. Tal construção mitológica legitimaria a atração, né, entre homens, por exemplo, e entre mulheres, né? Essa questão de discriminação da ordem da sexualidade não é algo que existia na Grécia Antiga. Percebam ali, ó, que se pode ser formado por um homem e por uma mulher, vai ter a heterossexualidade. E se formado por, né, um andrógeno, poderia ser, então, ou formar outras ordens de desejo, né? Tal construção mitológica legitima ou dá a possibilidade de se falar tanto da heterossexualidade como da homossexualidade. Então, o amor homossexual para Platão, inclusive, né, tinha uma concepção aí de preferência, porque não estaria voltado para procriação, mas ao desenvolvimento do sentido espiritual, né? Platão era gay, né? Então fica aqui, ó. Tananana, tananana, né? Tipo assim, não, professor revelando fofocas aqui do mundo filosófico, né? Platão, tal. Gente, Platão, então, né? Sócrates era hétero com vários filhos, Platão não era hétero, tá? Então tem essa concepção, né, de que na heterossexualidade haveria uma busca por procriação e na homossexualidade seria um amor desinteressado, é isso que está no Banquete de Platão, tá?
Tã. Papel reprodutivo da conjugação entre macho e fêmea, citação em Banquete, né? O propósito era que se o abraço um homem deparasse com uma mulher, haveria concepção e continuação da raça humana. A gente sabe que não é bem isso, né? Não é apenas para fins procriativos, né? Se o homem esférico ali, né, ele está buscando a parte que lhe falta, tá? O papel da conjunção macho-macho seria outro, né? Abre aspas, do Banquete. Se, no entanto, o macho deparasse com outro macho, também alcançaria satisfação no amplexo e voltaria às suas atividades. Vale dizer, a ocupar-se dos outros aspectos da vida. Assim, desde esses tempos longínquos, ganhou vida no homem o amor pelos seus semelhantes e o amor que restaura a nossa primitiva natureza, aquele amor que quer fazer de dois seres somente um, que pretende curar a natureza humana. Então, essa é a ideia de amor para Platão, né? Tanto macho-fêmea quanto fêmea-fêmea, macho-macho, não importa. O amor para Platão é a busca de dois seres de encontrar e curar a natureza humana e voltar a ser um só, tá? A atração heterossexual é própria das metades do andrógeno originário, né? As tríbades ou lésbicas originariam de um corte de um ser duplamente fêmea e o homossexual de um corte de um ser duplamente macho. É verdade que há quem sustente que são uns despudorados, perdão, mas isso é falso, pois não é por falta de pudor que assim se comportam, mas por serem corajosos, ousados e terem um comportamento viril, ligam-se a quem lhes é semelhante. Isso pode ser provado de modo eficaz ao amadurecer. Somente os homens que têm essa natureza sabem tratar dos assuntos de Estado, né? E aí, então, obviamente, Platão faz uma defesa, né, de que o amor, então, pode ser concebido ou praticado, né, por todas as formas ou possibilidades de gênero, né? Se esse pensamento de Platão aqui chegasse com mais força nos dias de hoje, talvez nós ligássemos menos ou tivéssemos menos preconceitos com relação às ordens da sexualidade. Gente, cada um está procurando a sua metade. Seja a sua metade, independente daquilo que seja. As pessoas estão querendo ser felizes, tá? Então, o amor é o desejo da unidade, né? No Banquete, então, o amor se manifesta da seguinte maneira: abre aspas, e eis a razão disso. A nossa natureza primitiva era aquela que eu disse, e nós éramos um todo único. Assim é ao desejo e à busca dessa totalidade que se dá o nome de amor. Em outras palavras, antes, como eu disse, éramos um ser único, mas agora, por causa do nosso comportamento arrogante, a nossa unidade foi partida pelos deuses. Do mesmo modo que os espartanos romperam com a unidade da Arcádia, né? Então, a busca, então, pela metade da laranja, pela tampa da panela, pela alma gêmea, isso é o amor, a busca de completude, a busca de ser um novamente, tá? Aqui, então, o andrógeno originário, né, que formaria, então, a busca pela alma gêmea, né? E aí aqui figurações do amor platônico, né, do amor para Platão, que é a busca de perfeição, a busca de completude, a busca de unir-se com o amado, tá? Um dos livros mais interessantes de filosofia que a gente tem notícia nos dias atuais foi escrito, né, que funciona às vezes muitas vezes como um paradidático, é este aqui, ó, O Mundo de Sofia, o romance da história da filosofia de Jostein Gaarder, tá? E aí eu peguei o capítulo sobre Platão, né, para falar um pouquinho também da sua filosofia para vocês, tá? Para se fazer bolos iguais, era necessária uma forma. Isso é o que está trazendo o mundo de Sofia, né? Possui uma origem comum, uma ideia comum. Tá? Eu trabalhei bastante isso na metafísica na última aula, né? O mesmo dá-se com o processo dos cavalos, a alma imortal. O dualismo metafísico platônico, um corpo mortal e uma alma imortal.
Aí, então, a morte de Sócrates torna evidente a contradição entre as efetivas relações dentro de uma sociedade, entre o que é verdadeiro e o que é ideal. O interesse de investigação platônico dava-se entre o que era, de um lado, eterno e imutável, e de outro, que flui, né? Que era o heraclitiano, né? Que modifica. Ou seja, altera-se, modifica-se. Temos, então, uma análise da moral do homem e das ideias ou virtudes sociais. Lembremos que os sofistas acreditavam que essas normas modificavam de acordo com a cidade-estado. Portanto, as virtudes humanas eram mutáveis. Algo que Sócrates discorda plenamente, uma vez que ele acreditava que existiam verdades que governavam o humano de forma eterna. E aí, isso, obviamente, então mostra para a gente que o espírito humano, para Sócrates, a antropologia humana, as virtudes eram únicas, ou seja, eram imutáveis, que os valores não estão ao bel prazer de quem tem o poder, né? Não dá para alguém que só porque alguém tem o poder vai dizer que uma coisa que é feia é bela, porque existem valores que são universais no humano para Sócrates e isso vem também para o Platão, tá? Temos em Platão e em consequência a busca daquilo que é eternamente algo, né? Eternamente alguma coisa, eternamente belo, eternamente verdadeiro, eternamente bom, que é a busca de compreender o que são as virtudes que, independente do tempo, independente da etnia, independente do lugar de nascimento, independente da sociedade, o que é algo que tem que ser aprendido como verdadeiro, bom, belo, que vai ser perseguido por nós enquanto bom, belo e verdadeiro. É aí que está a metafísica. Vamos lembrar que metafísica está para além da física, né? A física, o olho pega, quer dizer, o olho vê, a mão pega, né? Tá, é o mundo da natureza, das relações daquilo que é natural, né? O belo, o verdadeiro, o bom estão para além do natural. Então é metafísico. São as virtudes humanas, a estética, a verdade, ou seja, a epistemologia, e a ética, ou seja, a moral. Então, para Platão, tudo que existe no mundo sensível é material. Lembra que Platão vai ter uma discordância com o mundo sensível. Ele guarda em si algo dos eleatas, né? Ele guarda em si algo ali de Parmênides, né? Então, para Platão, tudo que existe no mundo sensível é material e, portanto, sujeito à corrosão do tempo, né? Sujeito a perecer, sujeito a acabar, a se corromper. Porém, são formados de uma forma eterna e imutável. Algo que é reconhecida pela razão, pois ela é também a razão eterna e imutável. O exemplar isolado de cavalo no mundo material seria, então, naturalmente vulnerável ao tempo. Cavalo envelhece, nasce, potro, morre, cavalo velho, né? Ou pode acontecer alguma coisa, morre, nem fica velho. Mas é efêmero, mutável, perecível. Todavia, se visualizamos a ideia formadora, e eu coloco um hífen aí na expressão formadora, né, de formar mesmo, dar forma do cavalo, essa ideia de cavalo, a cavaleidade, ela é eterna e imutável, extrapolando então o mundo físico, sendo então espiritual ou metafísica. Uma ideia perfeita que corrobora para estruturar aquilo que é imperfeito no mundo, tá? Os átomos de Demócrito são eternos, mas por que nunca formam um crocofante, né? Que seria a mistura de um crocodilo com um elefante. Por que a ideia formadora de algo sempre eterno e inteligível para além do sensível? Então, na verdade, a maneira como são formadas as coisas obedecem uma lógica impressa pela construção da natureza. Né? Eu tenho um elefante, eu tenho uma elefoa, né? De dois elefantes vai nascer o quê? Um elefantinho. Por mais que os átomos tenham uma ordem cosmológica advinda de um outro lugar. Nunca vai sair um crocofante, uma mistura de crocodilo com elefante, né? Então o que acontece? A forma é formada enquanto uma ideia e aquilo que é real é efêmero, sensível, perecível,
mas a ideia em Platão é algo que é imutável, que é a essência, algo que permanece. E aí, nesse capítulo do Mundo Sofia, né, temos uma conclusão aqui, que é a seguinte: Platão acreditava numa realidade autônoma por trás do mundo dos sentidos. Espera aí só um momentinho. Platão acreditava numa realidade autônoma por trás do mundo dos sentidos. A esta realidade ele deu o nome de mundo das ideias. Nele estão as imagens padrão, as imagens primordiais, eternas e imutáveis que encontramos na natureza. Essa notável concepção é chamada por nós de a teoria das ideias de Platão, que é algo que já fez parte aí do nosso corolário, da nossa última aula, do ideário da nossa última aula. Continuando, nada o que existe no mundo dos sentidos é duradouro. Portanto, nunca chegaremos a conhecer verdadeiramente algo que se transforma. O conhecimento seguro somente é provocado pela razão. O conhecimento pela experiência é incerto. Platão diz para nós: não confie nos órgãos dos sentidos. Os órgãos dos sentidos provocam na gente sensações em que nós não podemos conhecer de fato aquilo que é verdadeiro. Podemos dizer então que a razão é eterna e universal, justamente porque ela só se manifesta sobre dados que são igualmente eternos e universais. A matemática produziria um conhecimento seguro porque não necessita do material. A soma dos ângulos internos de um círculo sempre será 360 graus, mesmo falando de um círculo ideal que nunca poderá ser visto ou fabricado. O que sentimos ou percebemos sensorialmente é uma opinião, uma doxa. E aí então Platão coloca de um lado o mundo das ideias e do outro lado o mundo dos sentidos. O mundo dos sentidos seria o mundo das opiniões. O mundo das ideias é aquilo que produziria um conhecimento digno de ser considerado como verdadeiro. Dualidade presente no homem pelo corpo mortal ligado aos sentidos e alma imortal, que é a morada da razão, tá? O eros, o amor, como um anseio de retornar à verdadeira morada do ser e o mundo que seria o mundo das ideias. O mundo material torna-se então apenas algo da ordem do supérfluo. O corpo é visto então como um cárcere em Platão. A gente também estudou isso, está funcionando aqui como revisão essa parte do mundo de Sofia, tá? Da aula passada, porque eu quero que a gente chega alicerçado aqui nos meus slides aqui na ideia de poder ainda que a gente vai falar, trabalhar na República, tá? Platão descreve assim o caminho da libertação do filósofo, que não se contenta com as formas materiais imperfeitas, mas busca conhecer a verdade racional proveniente do mundo das ideias e que a alma acessara outrora e busca novamente como fuga da caverna. É por isso que Platão considera todos os fenômenos da natureza meros reflexos das formas eternas ou ideias. A gente começou isso com, né, o Maurício de Souza e o Piteco lá apresentando, né, o mito da caverna. A alegoria da caverna e a imagem da coragem, da responsabilidade pedagógica do filósofo, colocada pelo modelo de Sócrates, né? Que o filósofo deve ir lá ser responsável e mostrar para as pessoas, mesmo contrárias a isso, mostrar que elas estão vendo apenas sombras, ter a coragem de se colocar nessa posição, tá? O estado ideal deveria, então, isso aqui nós já começamos a apontar para a República, né? O Estado ideal deveria ser governado pelos filósofos, ou seja, pessoas que pensam. E para chegar a tal conclusão, Platão se valia da constituição do corpo humano. Um Estado justo se caracteriza pelo fato de cada um conhecer o seu lugar no todo. Os governantes seriam a cabeça, deveriam guiar a sociedade, e para esse processo, que fosse o sucesso desse governante, deveria ser um filósofo, um pensador, né, para conseguir governar os homens que seriam águia, né, quer dizer, não, o filósofo seria a águia, né, a cabeça, para governar o ímpeto do coração e os homens estômago. Os homens estômago seriam os homens bois, né, os trabalhadores, e os homens coração seriam os legiferantes, né, seriam os homens belicosos, seriam o exército, os homens corajosos, né?
Inclusive está aqui, ó, ótimo esquema da teoria do Estado da República Platônica, né? Os homens cabeça teriam em sua alma a razão. Os homens peito seriam a vontade. Os homens baixo ventre ou barriga, né, seriam o desejo. A sabedoria dos homens da razão, né, é a sabedoria. A virtude dos homens da razão é a sabedoria. A virtude dos homens da vontade é a coragem. A virtude dos homens do desejos é a temperança. E ele distingue o Estado, né? A sabedoria seriam os governantes, os corajosos, os sentinelas, né, o exército, e os temperados do desejo, né, então os homens de estômago ou bois, seriam os trabalhadores, né? Águias, leões e bois. Seria a visão que Platão teria de que cada um deveria estar num determinado espaço de responsabilidade dentro do Estado, dentro do poder. Platão foi então responsável ainda por outras inovações a partir dessa que nos parece tão totalitarista como o sistema de castas hindu. Essa já é uma leitura minha, né? Porque parece que você nasceu uma coisa, você vai ser aquilo pro resto da vida, né? Mas que pode ser justificado pela época em que Platão vivia, óbvio, né? Platão defendia a igualdade entre homens e mulheres, pois essas seriam então capazes de usar a razão quanto os homens, que é algo revolucionário para a época. Inclusive a concepção de gênero, né? É revolucionária para a época. Temos ainda a visão de Platão de que o ensino deveria ser controlado pelo Estado, deveria ser um ensino público, pois era muito importante para ser deixado como uma responsabilidade dos indivíduos, ou seja, particular, tá? Aqui, ó, chegamos então à compreensão da República para Platão, né? Razão, emoção e instintos. A classe econômica, proprietários de terras, artesãos, comerciantes, garante a sobrevivência material da sociedade. Aqui são os instintos. A classe militar são os guerreiros, são responsáveis pela defesa da cidade, a emoção. E a classe dos magistrados, né, os sábios, os legisladores, que garante o governo da cidade sobre as leis. Esse é o esquema de organização social da República de Platão, né? Dos magistrados sairia o rei filósofo, né? Aqui teria então as águias na classe dos magistrados, os leões na classe militar e os bois na classe econômica. Mais um texto de Platão, Fedro, tá? Fedro, também chamado de Discurso de Lísias sobre o Amor, tá? Vamos dar uma continuidade aqui, nós já estamos já caminhando aqui. O amor é reduzido à sua forma carnal e desta forma leva ao arrependimento. A paixão faz com que toda a energia seja lançada às trivialidades, descuidando-se das outras atividades, tá? Por isso que Platão já considera que a paixão é algo negativo. O amor é algo positivo, a paixão é algo negativo. E quanto mais tardio, mais doentio, né? A paixão como delírio que inibe a sensatez. Porque então o amor é algo racional. Acabam então tendo orgulho mesmo da inveja e de outras cegueiras que possuem. Os amantes são medrosos, porque tem algo, sempre algo a perder. Tem sempre que lutar para não perder o amado, a amada, pois sempre há outro possível desejante. Soma-se aí o ciúme, o controle possessivo, a busca de concupiscência pelo que é belo, deixando de lado até o caráter da pessoa. Então, Fedro já apresentava aí com Platão as ilusões da paixão, né? Dizendo, como lá no banquete, que o amor é busca da completude, então ele é algo racional. A paixão, então, é apresentada como cegueira, como ilusão. Queres ser virtuoso? Confia, então, em ti e não na pessoa que ama. Está presente no Fedro. O amor é mais digno de piedade do que de inveja. Tem uma visão negativa a visão do enamoramento, né? Ele, na verdade, ele tem um discurso que ele vai apresentar de crítica a Lísias, que é, na verdade, um discurso de uma ideia de amor racional, né? Sócrates não concorda totalmente com Lísias. Na verdade, ele está discordando, mas vamos lembrar ali na aula que a gente falou sobre o método da maiêutica, da ironia de Sócrates, né? Ele vai ali envolvendo o articulador no diálogo do Platão, né, para convencer de que algo está errado, né? Vamos lembrar que todos esses textos aqui, com exceção da República, são todos diálogos, né? A gente viu ali
o diálogo da apologia de Sócrates, o Fedro, a gente está no Fedro, né? A gente viu o Banquete. Então, são textos de Platão na modalidade de diálogo, né? Então, mas se nele há temperança, não somos arrastados pela necessidade do prazer. Percebem? Já é algo racional. O amor, então, é algo divino. Todavia, há certos perigos, como, por exemplo, quando o amante não deseja o crescimento do amado, não sendo bom tutor, nem companheiro útil, pois vê com impaciência o crescimento do outro. Então, no amor verdadeiro, no amor racional, um luta para que o outro cresça. Se as pessoas ficam sempre no mesmo lugar, ou o enamorado faz você ser menor do que você não é um bom amor. O bom amor é construído com crescimento conjunto, né? Busca-se, então, algo a dominar, né? Quando está em impaciência, né? E aí a relação do verdadeiro amor não é de dominação, mas de diálogo, de companheirismo. Ademais, a riqueza do amado causa dor no amante que se constrange diante da liberdade e desejo do amado. Problema da idade que não pode ser muito distante, né, uma necessidade de aproximação, isso segundo Platão, tá? Porque vão ver o mundo de uma maneira mais próxima, além da mudança da pessoa, né? Para que nunca se esvaia o amor. Né? Então, a ideia de que há de fato uma relação ali de complementariedade, de parceria, de companheirismo, tá? E aí, então, na página 74, uma frase, né, do próprio Platão. Como o lobo ama o cordeiro, ama o apaixonado o seu amado. Ou seja, o amor, quando não guiado pela temperança, pelo equilíbrio, pela razão, acaba buscando a destruição do objeto amado. A velocidade, a busca, o frenesi cega, né, que acaba sendo, então, controlada, descontrolada, obviamente, pelo desejo aí, pela ordem do desejo. Outra teoria em Platão é de que a alma é eterna. Toda a alma para Platão é imortal, pois aquilo que move a si mesmo é imortal. O que move uma coisa, mas é por outra movida, anula-se, uma vez que terminado o movimento, somente o que a si mesmo se move, nunca saindo de si, jamais cessará de mover-se, e é para as demais coisas movidas fonte e início de movimento. O início é algo que não se formou, deve ser também, evidentemente, coisa que não pode ser destruída. Tá? Fecha aspas aqui. Fato. O que está colocado aqui é o seguinte, né? Platão concebe a alma como aquilo que faz o movimento acontecer da vida, né? E o que produz movimento, o que move algo, né, seria imortal. Então a alma é eterna, a alma é imortal. Então, nós vemos, obviamente, algumas diferenças entre Platão e o cristianismo, já que já é uma compreensão minha, esse parágrafo que é todo da minha cabeça, né? Que mesmo defendendo que a alma é imortal, apresentam muitas diferenças, né? Para o cristianismo, a alma é imortal. Para Platão, a alma é imortal. Mas tem diferenças as duas visões de alma. Platão é defensor da reencarnação, em que a alma volta no outro corpo se não encontrou o caminho da razão que levasse a alma ao mundo das ideias. A doutrina cristã, né, compreende a partir da ressurreição. Por sua vez, vê nisso uma impossibilidade, pois concebe um início e um fim, uma gênese e um apocalipse, e, portanto, uma salvação. Tanto que uma das doutrinas da soterologia cristã é a doutrina, que é a ideia de salvação, de que a gente passa por provações para a gente encontrar a salvação, que vai ser expiação dos nossos pecados, mas no final a gente se salva. Então, não há princípio e fim para Platão. Não há alfa e ômega. O cristianismo tem um alfa e um ômega, tem uma gênese e um apocalipse, um começo e um julgamento no final. Né? Para Platão, tudo já existia, então não tem princípio e fim. É uma ideia de eterno, né? A condenação para Platão dá-se quando a alma guia-se pela opinião e não pela inteligência, né? A gente consegue fazer alguma relação disso com o cristianismo também, tá? O vício, contrário da virtude,
é o pecado da alma para Platão, tá? E o exercimento da justiça é sinal de salvação. Aqui a gente consegue fazer alguma aproximação do Fedro aqui com o cristianismo, tá? O que basicamente ele difere ali a ideia de alfa, ômega, princípio e fim, de reencarnação, ressurreição, ou seja, a ideia de salvação que existe no cristianismo, que não existe em Platão, tá? Outro elemento interessante aqui da filosofia platônica é o mito da parelha alada. Né? A alma é comparada a uma parelha alada, né? Que é uma força natural, ativa. Parelha, gente, é uma espécie de biga, tá? O cocheiro que governa a nossa parelha a alma tem um dos cavalos sendo bom e belo, já o outro cavalo é de raça ruim, de natureza arrevezada e que constitui uma atividade penosa e difícil. Então tem um cavalo bom, que vai levar a nossa alma para o bem, para o bonito, para o belo, para as coisas boas, para as virtudes, e um cavalo que é ruim, que vai levar a gente para os vícios, para as coisas ruins. E a gente está nisso, né? Um cavalo puxando para um lado, um cavalo puxando para o outro. Quando a alma une-se perfeitamente o corpo, a alma continua alada em termos e temos a imortalidade. Todavia, quando a alma perde as asas, mas une-se a um corpo qualquer, temos um ser animado, mas mortal. A alma, então, seria responsável por conduzir o que é pesado às alturas, onde habita a raça dos deuses, né? A alma participa, então, desse divino aí mais do que qualquer outra coisa corpórea. O que é belo e bom fazem as asas crescerem. O que é mal faz as asas ficarem mais fracas, as asas fenecerem. Se eu estou fraco, né, o cavalo de raça má vai puxar o carro para a terra, o que dá muito trabalho para a alma. Se eu já estou em inteligência, com a alma guiada, eu já consigo guiar, então, para o cavalo bom e vou ser guiado, então, para o mundo das ideias, para a salvação. Tem-se, assim, uma hierarquia das almas, né? A mais iluminada é a alma dos filósofos, né? Seria a alma daqueles que pensam. Gente, filósofo aqui nós estamos falando não é só filósofo, não, tá? Filósofo aqui é quem usa a razão, é cientista, é pensador, né? É a pessoa que usa a razão, tá? Essa aí seria o primeiro grau da hierarquia das almas. E as menos iluminadas é a dos tiranos, né? Que estaria no nono grau. Teriam 7 graus aí entre a mais e a menos iluminada, tá? Os cavalos do mito são, então, as duas partes de guia da nossa alma. Uma ruim, destinada ao sofrimento, do açoite da razão, que deseja algo, objeto do amor carnal, por exemplo, desenfreadamente se precipita sem as ordens do cocheiro. E o cavalo bom é a temperança, que se precipita em ir em direção ao que é virtuoso, bom e belo. Quando o corcel mal ganha a peleja, né? Aí a pessoa cai nos vícios, né? Quando o bom corcel e o cocheiro cedem, não resistem em nome do pudor e da razão, se entrega aí a uma vida ruim. Se a melhor parte da alma sair vitoriosa, no entanto, viver-se-á em harmonia, felicidade, honestidade, que é a repressão, né, da parte da alma, aquilo que é vicioso, libertino, né, daquilo que não é virtuoso. A alma que não tem a paixão conduz então à salvação. O amor entregue à paixão condena a alma pela falta de prudência e virtude. Né? Se você segue para o caminho da paixão e do vício, você não encontra o amor. Se você caminha então em direção ao amor, você encontra a virtude e a libertação. Né? É essa compreensão, né, do amor que vai ser definido por Platão. O amor, então, para Platão é algo possível, né? Apenas se realizado perfeitamente pela alma. Uma vez que pelo corpo, apenas os vícios da paixão são possíveis. E a alma, guiada pela razão e pela virtude, possibilita a junção daquilo que foi separado na terra pelos delírios. E aí, obviamente, a gente volta lá à ideia do banquete de Platão, de encontrar a alma, né, a alma gêmea e a parte que lhe falta. Outro
para a gente finalizar, né, outra compreensão aqui muito importante para Platão é o início da dialética, tá? É óbvio que a gente vai ter outros filósofos contemporâneos, né, que vão trabalhar o conceito de dialética, tá? Mas é importante dizer que esse procedimento aqui de conflito das ideias, ele nasce com Platão, né? É um procedimento intelectual, linguístico, que se partindo de alguma coisa sobre a qual dividimos duas partes contrárias ou opostas, e que através dos conhecimentos da sua contradição se passa a determinar qual dos contrários é verdadeiro, né? Então, tese, antítese ou antitese, conflito, surgimento de uma síntese, que é a produção daquilo que é verdadeiro ou verdade, tá? E assim sucessivamente vai se dividindo cada par de contrários que devem ser novamente divididos até que se chegue a um termo indivisível que seria finalmente a essência da coisa investigada e sobre a qual não há nenhuma contradição. Então, as contradições da retórica, as contradições da linguagem, as contradições do pensamento científico, as contradições do pensamento filosófico, as contradições da história são possíveis porque elas estão ainda em busca de se chegar à verdade. Enquanto não se tem a verdade, aquilo que ali é verossímil, que parece verdade, vai provocar contradições e o movimento da dialética. A verossimilhança, então, é o recurso da arte retórica que busca apenas a semelhança com a verdade, mas de fato não é verdade ainda, né? Trata-se, portanto, daquilo que é provável, convincente, que deixa muitas vezes de lado, inclusive, a própria realidade. O verossímil é, desta forma, apenas parte do que é verdade. Mas o que a gente quer com a dialética, com as contradições? Se alcançar a verdade. Enquanto esta verdade própria do divino não se deixa corromper, sendo por si mesma inteira. Tá? Agora sim nós compreendemos e terminamos a filosofia de Platão, né? Eu deixei aqui, obviamente, essa frase desde a nossa última aula, mas vou retomar aqui como uma despedida, né, de vocês aqui do nosso primeiro ano, tá? O Platão da Escola de Atenas de Leonardo não tem outro lugar para apontar senão para cima, para o mundo das ideias. Apontemos nossas vidas em direção a uma ideia e certamente encontraremos um sentido, por mais efêmero que pareça, em nossas vidas. Esse é o desejo, né, que eu tenho para vocês. Né? Vocês agora vou colocar um exercício para vocês fazerem aí, para exercitar esse conhecimento que foi gerado aqui na disciplina de filosofia. E aí a gente passa imediatamente para o professor Ernesto a disciplina. Mas eu queria deixar essa mensagem para vocês, né? Guiem as suas ideias, a sua vida por ideias potentes. Guiem sua vida por ideias marcadamente, né, que possibilitem marcadamente a verdade, que possibilitem, né, emancipação, libertação, vida boa, vida potente, tá? Grande abraço, um afeto enorme aí em direção de vocês. A gente se encontra no IFES aí na condição de diretor e quem sabe de professor de vocês de novo no futuro. Aproveitem aí o professor Ernesto Charpinel, um excelente professor, e a gente se vê numa próxima aí. Grande abraço, fiquem bem